Senhoras e senhores. Será que a gente passaria no Enem? Nilson, eu estou indignado, eu sei. É por isso que a gente vai gravar esse vídeo. genuinamente indignado. É o seguinte, tem essa matéria aqui do Globo que mostra 10 questões mais difíceis do Enem, que acabou de acontecer. Eu fui ler essa matéria, eu consegui chegar na 4ª questão e eu tô revoltado, porque não faz sentido. Na 4ª a gente decidiu fazer esse vídeo com vocês. Gente, o que acontece com o Enem? Se você aí fez Enem e achou que alguma coisa tava errada, eu vou dizer que você tá certo. Quem seleciona essas questões, gente? Primeira. Esculturas de cabeças femininas. Nós temos 2 figuras. A primeira, anônimo, cabeça de uma figura feminina. De 2.700 a 2.500 a.C. Escultura em mármore, que Enfim. tá no Museu de Nova York. Do outro lado, nós temos a cabeça de mulher do Modigliani, que é de 1910, 1911. A leitura comparativa das duas esculturas, separadas por mais de 2.500 anos, indica a, opção A, valorização da arte antiga por artistas contemporâneos. B, Opção B, resistência da arte escultória aos avanços tecnológicos. escultórica aos avanços tecnológicos. Isso daí. C, simplificação da forma em razão do tipo de material utilizado. D, persistência de padrões estéticos em diferentes épocas e culturas. E, ausência de detalhes como traço distintivo da arte tradicional popular. A resposta é D. Eu fui na D, por falta de uma opção melhor. Exatamente. Essa daqui a gente faz por eliminação, É tá? pra pegar mais próxima da realidade. Aqui menos faz menos sentido. Que eu sei que essa é a filosofia do Enem. Eu já entendi que às vezes é só localizar a resposta que se aproxima mais da realidade. Mas, tá ali, persistência de padrões estéticos, eu vou falar que tem uma questão subjetiva, porque você tem que, da sua perspectiva, da sua cultura, o que você considera semelhança estética, que você vai usar pra julgar a semelhança estética de 2 obras. Mas isso não é necessário. Agora, o que pega pra mim nessa questão é exatamente aquilo que a gente tava conversando. Faz parecer que é uma persistência espontânea, algo que é natural da humanidade de se repetir, quando é muito claro que o Modigliani fez de propósito, né? Autores contemporâneos podem copiar, se inspirar em traços de artes passadas. Ainda mais quando ele quer negar uma escola anterior. Mas enfim, que é o comentário do professor, inclusive, corrobora. A obra de Modigliani está querendo se posicionar contra padrões estéticos ligados ao classicismo. Então, ele explora o que chamavam de primitivismo. Resgata certas formas primitivas de produção estética para validá-las e ir contra ideias de sofisticação do classicismo. Mas a pergunta não traz nada direcionado a isso. Não. Então, Resposta D. Essa a gente acertou. empirismo. Gente, essa foi a segunda pior. O empirismo moderno foi, em grande parte, condicionado por 2 dogmas. Um deles é a crença em certa divisão fundamental entre verdades analíticas ou fundadas em significados independentemente de questões de fato e verdades sintéticas ou fundadas em fato. O outro dogma é o reducionismo, a crença de que todo enunciado significativo é equivalente a algum construto lógico sobre termos que se referem à experiência imediata. Texto 2. Teses 1. Somente os enunciados que possuem conteúdo factual são teoricamente significativos. Enunciados que não podem, em princípio, estar fundamentados pela experiência são carentes de significado. As ciências empíricas usam somente o conteúdo empírico da realidade. A filosofia usa um conceito não empírico da realidade. Ao comparar os textos, conclui-se que eles apresentam posicionamentos filosóficos divergentes com relação ao A. Estatuto epistemológico da linguagem. B. Alicerce estruturante da moralidade. C. Conteúdo essencial da metafísica. D. Princípio constitutivo da ontologia. Domínio reflexivo da estética. Naí. Essa aqui é a resposta, tá? Ela é bem clara. É estatuto epistemológico da linguagem, porque você já tá vendo aqui, ó. Somente os enunciados. É, tipo assim, só que eu tô revoltado, Nilce. Isso daqui é coisa de filosofia, tipo assim, de graduação de filosofia. Eu lembro que eu estudei analítico e sintético quando eu tava estudando Kant. Eu fiz uma disciplina de Kant no mestrado e eu estudei isso. Foi aí que eu aprendi a diferença dos dois. Então, assim, se eu entendi direito, desculpa aí o pessoal do Instituto Santo Inácio, tá? Se eu falar uma bobagem aqui agora, mas você tem uma verdade analítica, que é fundada independente da questão de fato. Tipo, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Não é que você foi medindo cada triângulo reto do universo e chegou nessa conclusão. É basicamente uma derivação de axiomas da geometria euclidiana. Projetou. Você chega a essa conclusão simplesmente usando a razão. Agora, quando você fala de verdades sintéticas, é tipo
O Leon está com o celular na mão. É de fato. A conta está aqui. Essa é a diferença, mas você não pode esperar que todo mundo saiba disso, ainda mais no nível de ensino médio. Quando se tiraram a filosofia da grade curricular das escolas públicas. Porque tá falando aqui, epistemológico é que é relacionado ao conhecimento da linguagem. A gente viu aqui que eles estão falando sobre conhecimento e também a gente viu que tá falando de enunciados. Que é de linguagem. Dava pra você pegar pelo macetinho. Mas você achou isso ruim? Olha, até agora não, Nilce. Essa é que a gente errou. Essa você vai ler, porque eu errei. O que mais impressiona é a Nilce ter errado e eu vou explicar o porquê. Vai lá. As capas dos folhetos de cordel, já então ilustradas por postais fotográficos, desenhos ou fotogramas de filmes, demoravam mais de uma semana para serem transformadas em clichês em Recife ou Fortaleza, o que levou a que santeiros e artesãos locais fossem requisitados para cortar na umburana, madeira preferida para o taco xilográfico pela facilidade do talhe e abundância, princesas, dragões, cangaceiros. Pergunta. No início do século XX, a incorporação da técnica de produção descrita no texto promoveu uma renovação da A. Manifestação jornalística. B. Narrativa literária. C. Indústria regional. D. Estética editorial. E. Cultura erudita. Eu respondi... Indústria regional. Eu também. Porque você tá contratando gente pra fazer a xilogravura. Exatamente, porque o jeito que eles faziam, eles não estavam dando conta, eles contrataram pessoas pra talhar na madeira os negócios. Mas vamos lá, a resposta certa é estética editorial. Eu tenho a minha primeira questão. O que é estética editorial? Como se fosse um termo amplamente conhecido. Como se fosse um conceito, como se fosse um conceito estabelecido. E cultura erudita é um conceito estabelecido. Sim, a gente tem uma noção. Narrativa literária também. Estética editorial. Peraí. Tá falando da diagramação? Conjunto de elementos gráficos visuais que organizam e identificam uma publicação como a tipologia, as cores, os espaçamentos e as imagens. Não tem outro estética editorial. A resposta pronta do Google, ela tirou do primeiro link, que é a única que menciona esse raio desse termo. Qual que é o meu problema com isso? É que editorial... Eu vou deixar bem claro por que isso daqui é um problema pra mim. Depois que eu vi a resposta que eu entendi, é que pelo fato deles terem saído do modo de produção anterior deles e ter entrado esse novo modo de produção que é da madeira talhada, isso implicou numa estética diferente, que não foi uma decisão editorial, vamos deixar claro. Aqui parece mais ser uma decisão econômica, porque eles não estavam dando conta de fazer do outro jeito. Mas aí que tá. Você sabendo depois, você consegue intuitivamente entender. Ah, beleza. Porque quando eles foram talhar na madeira, o estilo estético que eles imprimiram no cordel era diferente do que eles tinham antes, que usavam desenhos ou fotogramas de filmes. Beleza, eu entendi isso. Mas nesse texto, isso não tá implícito. Não quer dizer que tenha mudado. Por exemplo, eu imprimo panfletos para minha empresa, só que tá muito lento e muito caro. Aí eu vou imprimir na impressora a laser. Eu mudei o modo de produção, mas o produto final da minha produção continua o mesmo, é o mesmo panfleto. Contanto que hoje em dia, quando você pega um cordel que tenta emular esse estilo antigo, é a galera fazendo no computador o estilo xilográfico. O estilo xilográfico da madeira. Só porque você mudou a forma de produzir, não quer dizer que o produto, o papel final, o panfleto final vai ser diferente. Por outro lado, dá pra entender que houve uma renovação na indústria, porque teve uma galera ganhando emprego diferente aqui, que eram os santeiros, os artesãos locais, que foram fazer xilografia pros impressos. Então mudou ainda. Pra fazer xilografia, exato. Eu errei, eu fui nessa, porque eu falei, tá promovendo uma renovação aqui do sistema. Eu até pensei que isso daí pode ser ligado à questão da reflexão que a gente tá agora com as novas tecnologias, porque é um negócio que afeta, encadeia toda hora o mercado de trabalho. Eu pensei, muda a tecnologia, se renova o jeito em que a indústria se comporta. E eu fui em indústria regional. E errei. Eu coloquei indústria regional. Pra mim, é a única coisa que tá explícita aqui. Aí você tem que ter um conhecimento histórico regional da história do cordel. Não, o negócio aqui é interpretação de texto. Eu não sei se isso tá no currículo educacional. Só nesse texto não dá pra chegar nessa conclusão, desculpa. Agora uma da área do Leon. Aquela tava ligada à minha área, agora tá uma da área do Leon. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas é, junto com a Assembleia Geral, um dos principais órgãos de tomada de decisão dentro da entidade. O Conselho lida com questões de segurança e paz internacionais, além de recomendar a admissão de novos membros da Assembleia Geral e aprovar mudanças na Carta das Nações Unidas. 5 dos 15 membros são permanentes e podem vetar resoluções, o que ocorreu 261 vezes em 2020. Até 2020. Até 2020. A composição e o funcionamento do organismo internacional apresentados revelam a seguinte característica das relações internacionais entre os países membros. A. Igualdade militar. B. Assimetria política. C. Consenso multipolar. D. Equilíbrio estratégico. E E. Soberania compartilhada. Eu iria em B.
Assimetria política. É assimetria política, tá? Porque aqui não tá dizendo nada de igualdade militar, não tá dizendo de consenso multipolar, mesmo porque a ONU não decide as coisas por consenso, é voto de maioria, e poder de veto no Conselho de Segurança. Equilíbrio estratégico também não tá caracterizado nesse texto. E, obviamente, soberania compartilhada, ninguém não tá... existe isso. Ninguém tá... A ONU não é um órgão supranacional, tá? Não é uma União Europeia. Ela não pode obrigar ninguém a fazer nada. É simplesmente um fórum para países chegarem a acordo juntos, né? E outras coisas também. Então, é assimetria política. Alguma crítica a essa questão? Não, essa questão tá bem clara. Assimetria política porque tá dizendo que você tem 5 membros do Conselho de Segurança com poder de veto. Obviamente é assimétrico. Simétrico é tá todo mundo no mesmo nível. Assimétrico é que tem uma galera que tá acima. Essa aí foi de boa. Essa de boa. Agora, eu parei aqui porque eu vi o nome Caetano Veloso. Eu parei também. Eu falei, eu tô com raiva do Cordel ali, tá? É o nosso primeiro contato com essas questões aqui. Então nós vamos tentar acertar. Do 5 pra frente. Sempre passo nervoso quando leio minha crônica nesse jornal e percebo que escapuliu a palavra coisa em alguma frase. Acontece que coisa está entre as coisas mais deliciosas do mundo. O primeiro banho da minha filha foi embalado pela minha avó dizendo ao fundo: cuidado, ela ainda é uma coisinha tão pequena. Viu só que amor? Nunca vi coisa assim. O amor que não dá conta de explicação é a coisa em seu esplendor e excelência. Alguma coisa acontece no meu coração é a frase mais bonita que alguém já disse sobre São Paulo. E quando Caetano, citado aqui pela terceira vez para defender a dimensão poética da coisa, diz coisa linda, nós sabemos que nenhuma palavra definiria de forma mais profunda e literária o quão bela e amada uma coisa pode ser. Coisar é o verbo de quem está com pressa ou tem lapsos de memória. É pra quando mexe qualquer coisa dentro doida. E que coisa magnífica poder se expressar tal qual Caetano Veloso. Agora chega, porque esse papo já tá qualquer coisa e eu já tô pra lá de Marrakech. É uma crônica disponível na Folha da Tati Bernardi. O recurso utilizado na progressão textual para garantir a unidade temática dessa crônica é... E aí começa a confusão, hein? A. Intertextualidade, marcada pela citação dos versos de letras de canções. B. Metalinguagem, marcada pela referência à escrita de crônicas pela autora. Reiteração, marcada pela repetição de uma determinada palavra e de seus cognatos. Conexão, marcada pela presença dos conectores lógicos, quando e porquê entre orações. Pronominalização, marcada pela retomada de minha filha e um namorado ruim pelos pronomes ela e lo. Não tem nada a ver. Eu colocaria reiteração. Eu colocaria... também reiteração. Vamos ver a resposta? A gente parou aqui. Eu vi a matéria do Caetano sobre essa questão. Ele colocou A, intertextualidade. A resposta correta, o professor sugere A e C sejam consideradas certas. Pode ser que o INEP anule a questão. Não, anula do cordel. Anula do cordel. A gente falou qual? A gente falou C. C, reiteração. Não, tem intertextualidade também. Marcada pela citação porque ela dos fica, versos, ela fica sim. trazendo as letras das músicas, né? E assim, não teria uma metalinguagem? Porque ela tá falando do ato da escrita. Não, eu vou falar, não é intertextualidade, porque eu acho que a intertextualidade não é o que ela usou pra progressão textual. Se for C, eu concordo. Tá muito complicado. Isso daqui é pra aluno de ensino médio? Absolutamente não. Isso daqui é pra você sentar e discutir com Caetano Veloso. Rita Lee! Ah, não, aí, ó. Vamos lá! Qual que é o seu problema com a Rita Ela Lee, não tá com aqui Caetano? mais pra defender a gente. Volta e meia, recebo cartinhas de fãs e alguns são bem jovens, contando como o meu trabalho com a música mudou a vida deles. Fico no céu lendo essas coisas e me emociono quando escrevem que não são aceitos pelos pais por serem diferentes. E como minhas músicas são uma companhia e os libertam nessas horas de solidão. Sinto que é mais complicado ser jovem hoje, já que nunca tivemos essa superpopulação no planeta. Haja competitividade, culta beleza, ter filho ou não, estudar, ralar pra arranjar em trabalho, ser mal remunerado, ser bombardeado com trocentas informações, lavagens cerebrais. Queria dar beijinhos e carinhos sem ter fim nessa moçada e dizer a ela que a barra é pesada mesmo. Mas que a juventude está a seu favor e, de repente, a maré de tempestade muda. Diria também um monte de clichê, que vale a pena estudar mais, pesquisar mais, ler mais. Diria que não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente, que o que é normal para uma aranha é o caos para a mosca. Caramba, que texto bom, hein? Meninadas, sintam-se beijados pela vó Rita. Eu tenho que comprar esse livro, muito bom. Como estratégia para se aproximar de seu leitor, a autora usa uma postura de empatia explicitada em: volta e meia recebo cartinhas de fãs e alguns são bem jovens. Fico no céu lendo essas coisas. Sinto que é mais complicado ser jovem hoje. Queria dar beijinhos e carinhos sem ter fim nessa moçada. Diria que não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Como estratégia para se aproximar do seu leitor, a autora usa uma postura de empatia explicitada em
Letra C. C. pra mim. Sinto que é mais complicado ser jovem hoje. É. Porque C. ela tá se colocando no lugar do outro. E a empatia é isso, é você se colocar no lugar do próximo. Exato. Vamos ler os comentários. C. Resposta C. Tá certo. C. Isso daí C. eu achei fácil. Não. C. Não. Não, essa foi fácil. Se não repetir a do Cordel, eu tô feliz. Eu tive que parar, eu fui obrigado a parar logo depois. A culpa é das estrelas. Ah, eu li esse livro. Eu sentia falta do futuro. É claro que eu sabia muito mesmo antes da recorrência dele que nunca envelheceria. Era muito provável que eu nunca mais fosse ver o oceano de uma altura de 30 mil pés de novo. Uma distância tão grande que não dá nem para distinguir as ondas, nem nenhum barco, de um jeito que faz o oceano parecer um enorme e infinito monólito. Monólito mesmo? Eu poderia imaginá-lo. Eu poderia me lembrar dele, mas não poderia vê-lo de novo, e me ocorreu que a ambição voraz dos seres humanos nunca é saciada quando os sonhos são realizados, porque há sempre a sensação de que tudo poderia ter sido feito melhor e ser feito outra vez. O texto apresenta uma reflexão da personagem acerca de um problema característico da filosofia contemporânea, que trata das implicações éticas, finitude humana, limitações da linguagem, pressuposição existencial ou objetividade do conhecimento, finitude humana Eu colocaria finitude humana. e pressuposição existencial. O que eles quiseram dizer com isso? Pode ser um pressuposto da existência, que é essa coisa de... Não é nem questão da afinidade humana. Mesmo que você vivesse pra sempre, você sempre poderia ter feito melhor e Correr você poderia atrás. fazer de novo. Então, eu colocaria aqui D. Você colocaria pressuposição existencial? É. Eu colocaria finitude humana por causa do início do... Ela não vai ver de novo e ela tá vivendo isso porque a autora vai morrer, né? A autora não, A personagem vai morrer. O livro é sobre a Não, mas acho finitude que da vida não, dela. não é essa questão, porque a vida é finita, mas é porque sempre o ser humano quer mais. Ele poderia ter feito melhor ou poderia fazer de novo. Isso é o pressuposto existencial? Isso tá pressupondo uma questão de existência do ser humano. Eu colocaria isso. Tá, vamos ver o que é. Se você ou eu. B. Finitude humana. Por quê? A questão utilizava um trecho em que é uma reflexão sobre a brevidade da vida. O candidato poderia se confundir entre a alternativa B e a D. As Por duas, quê? então, seria necessário ter algum conhecimento prévio de filosofia. Ah, então, poderia ser confundido mesmo, Confundir? Não, mas por que não é? Ele não disse, você pode confundir entre as duas e não diz o porquê. E me ocorreu que a ambição voraz dos seres humanos nunca é saciada quando os sonhos são realizados. Isso não tem a ver com a finitude da vida dela, porque há sempre a sensação de que tudo poderia ter sido feito melhor ou ser feito outra vez. Então, tipo assim, ela não tá dizendo a finitude da vida dela, ela vai morrer. A gente Faz sabe que é da sentido história do isso filme. que você tá falando. Mas o que ela tá fazendo é uma ponderação sobre a existência humana. Sobre não o é comportamento Não é humano. sobre o fim da vida. Esse daqui poderia ser feito de alguém que viveu eternamente também. Porque todo sonho que ele realizar, ele poderia ter feito melhor e pode fazer de novo. Mas aí você tem que ignorar o lance do oceano. Eu tô certo. Isso daqui deve ser o povo do Globo falando bobagem. Então, aí se vocês erraram também o treco lá do cordel e eu tô revoltado... Shopping center e redes. Cada objeto é em si mesmo um sistema funcionando sistemicamente. Um grande supermercado ou shopping center seria incapaz de existir se não fossem servidos por vias rápidas, estacionamentos adequados e acessíveis, sistemas de transportes públicos com horários regulares e conhecidos, e se no seu próprio interior as atividades não estivessem subordinadas a uma coordenação. Esse é o caso dos armazéns, dos silos, etc. Os portos, as redes rodoviárias de um país e, sobretudo, a rede ferroviária são exemplos de objetos complexos e sistêmicos. De acordo com o texto, o território torna-se cada vez mais dotado de objetos com a finalidade de intensificar a desindustrialização da economia, não. Não. Desregulamentação do mercado, também não tem nada a ver. Concentração da produção, não é disso que se trata. Distribuição de renda, dinamização dos fluxos. Dinamização dos fluxos. Não é distribuição de renda. Poderia ficar em dúvida aí, em concentração da produção? Não, porque concentração não, porque você está dissipando a produção, na A gente tá verdade. falando de portos, redes rodoviárias, tal. Então é dinamização de fluxos. Não é concentração, é disseminação. Resposta é, beleza. Acertamos. Esaú e Jacó. Ah, Machado de Assis. Ao contrário do que ficou dito atrás, Flora não se aborreceu na ilha. Conjeturei mal, emendo-me a tempo. Podia aborrecer-se pelas razões que lá ficam e ainda outras que poupei ao leitor apressado. Mas, em verdade, passou bem a noite. A novidade da festa, a vizinhança do mar, os navios perdidos na sombra, a cidade defronte com seus lampiões de gás, embaixo, em cima, na praia e nos outeiros, eis aí aspectos novos que a encantaram durante aquelas horas rápidas. Não lhe faltavam pares, nem conversação, nem alegria alheia e própria. Toda ela compartia da felicidade dos outros. Via, ouvia, sorria, esquecia-se do resto para se meter consigo. Também invejava a princesa imperial, que viria a ser imperatriz um dia, com o absoluto poder de despedir ministros e damas, visitas e requerentes, e ficar só, no mais recôndito do paço,
fartando-se de contemplação ou de música. Era assim que Flora definiu o ofício de governar. Tais ideias passavam e tornavam. De uma vez alguém lhe disse, como para lhe dar força, toda alma livre é imperatriz. Convidada para o último baile do Império da Ilha Fiscal, localizada no Rio de Janeiro, Flora devaneia sobre aspectos daquele contexto no qual o narrador ironiza a promessa de esperança com o futuro regime, alienação da elite em relação ao fim da monarquia, perspectiva da contemplação distanciada da capital, animosidade entre a população e membros da nobreza, fantasia de amor e de casamento da mulher burguesa. Pode ser B, pode ser E. Não, porque Não, ela porque não não tá tá falando de fantasiada de casamento. amor, não é nada não. romântico. Então é B. Alienação da elite em relação ao fim da monarquia, porque ela não tá se tocando, era o último baile. Era o último baile. E ela tá pensando na imperatriz. É o B, 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 é É o B. É o B. B. B, 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 Machado B, de Assis B. também faz essas coisas, né? É. Dominação cultural. Os grupos dominantes são beneficiados em termos de credibilidade e podem, com isso, controlar falas de membros de outros grupos, descredibilizando seus testemunhos com base em concepções compartilhadas de preconceito de identidade, gênero e raça. Algumas formas de preconceito tornam as declarações das pessoas menos importantes devido ao seu pertencimento a determinado grupo social. Assim, um falante recebe menos credibilidade devido ao preconceito do ouvinte. Com base na reflexão suscitada no texto, o preconceito de identidade é responsável por um tipo de injustiça. A. Estética, que normatiza os padrões corporais. Sensorial, que privilegia as habilidades visuais. Afetiva, que impede as expressões emocionais. Epistêmica, que prejudica as trocas informacionais. Econômica, que perpetua as desigualdades materiais. Epistêmica. Porque tá falando das declarações, É, né? porque tá falando... Algumas formas de preconceito Preconceito torna as declarações das pessoas menos importantes, Então, é o que ela devido ao fala. seu pertencimento a determinado grupo social. Assim, um falante errante recebe menos credibilidade. Devido ao preconceito do ouvinte. Exato. Então, epistêmico. Eu vou dar uma dica pra todo mundo que vai fazer Enem. Você tem que chegar lá entendendo o que quer dizer ontologia, ontologia e epistemologia, tá? Essas duas palavras você tem que saber pra fazer Enem. Porque o pessoal que faz a prova adora, tá? D. Acertamos? D. Acertamos. Aê! Beleza! Eu tô revoltado com a do cordel até agora. Então é isso. Você foi bem no Enem, você foi mal, você está revoltado. De que você está revoltado? Deixa nos comentários aí como você foi, o que você achou dessas questões. Caetano Veloso, se você quiser comentar também, tá liberado. Exatamente. A gente aceita. Larguei o joinha, até a próxima, tchau.